Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Nosso Deus é bom. Amém. Em todo o tempo. Aleluia. Sabe, meu coração se enche de gratidão por estar aqui. Mais uma vez. Eu estava ali na mesa com a pastora Alba. Nesta tarde, eu estava dizendo para ela, pastora, como é bom encontrar pastores genuínos como os seus. Estava falando isso para ela. Porque é maravilhoso quando nós encontramos uma igreja cujo coração está nele e apenas nele, querido. E, infelizmente, isto está escasso, mas ainda há uma remanescente. Você crê? Ah, como eu creio. Como eu creio. Então, fecha teus olhos e nós vamos orar mais uma vez, porque eu sei, em espírito, que esta não é uma noite que tem a ver com a agenda de homens, mas tem tudo a ver com a agenda do céu. Nós te louvamos por isso, Jesus. Nós te louvamos pela tua direção. Nós te louvamos pelo teu governo. Nós te louvamos pelo teu comando sobre as nossas vidas. Engrandecido seja o teu nome. Adorado, desejado, o preferido no meio de nós. Nós reconhecemos que não há outro no meio de nós. Nós reconhecemos nesta noite que os teus ensinamentos, eles são melhores do que a vida. Pai, a vida só tem graça. Pai, a vida só tem valor se ela for acompanhada dos teus ensinamentos. Então, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, encontra aqui esta noite corações inclinados diante da tua presença, com o desejo de sermos ensinados muito acima de sermos abençoados. Pelos teus ensinamentos nós estamos aqui. E sobre a palavra que será ecoada nesta noite sobre o teu coração, eu quero profetizar no nome de Jesus, que nesta noite as tuas forças serão renovadas. Você vai subir com asas de águia. Você vai caminhar e não mais cansar. Você vai correr e não mais se fadigará. Para que todos vejam e saibam que verdadeiramente foi a mão do Senhor quem fez. Foi a mão do Senhor quem fez. Então, ora vem, Senhor Jesus. A casa é tua. O Senhor tem liberdade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Bem, eu estava ali no meu secreto, essa tarde ali, fui para o quarto, né? E eu perguntei ao Senhor, Senhor, tantas coisas o Senhor tem falado no meu coração desde o início desse ano. Mas eu preciso entender o que o Senhor quer para aquele povo, teu povo, povo que te ama. E imediatamente o Senhor começou a borbulhar no meu coração e eu compreendi o que eu deveria compartilhar com você esta noite. Bem, essa é uma palavra que foi gerada no meu coração ainda este ano, no mês de abril, num tempo que eu estava, um tempo de oração, consagração e jejum. Naquele tempo onde eu estava orando ao Senhor, clamando pelo Senhor, pedindo direção de Deus para a igreja na terra, e eu estava orando nesse tempo exatamente, não só para o meu ministério, aonde eu pastoreio, mas eu estava orando pela igreja na terra. E naquele momento, o Senhor me entregou uma visão, o Senhor me deu uma visão muito clara, a qual eu fiquei contemplando por um tempo aquela visão. E a visão, ela era de uma mulher dando a luz a uma criança, a luz a um menino. E eu confesso para você que eu fiquei ali contemplando e eu dizendo, Senhor, que é isso? Que mulher é essa? Que gestação é essa? E aquela mulher ali, dando a luz a um menino, e ela segurava com as suas duas mãos e olhava para aquele nenê. E ali, com o tempo, orando ao Senhor, o Espírito Santo me disse assim, filha, sim, isso aponta para uma nova gestação, um novo nascimento. Essa mulher, ela aponta para a igreja. E essa criança aponta para uma nova identidade. Esse é o ano que está nascendo um novo povo com uma nova identidade. A identidade de João Batista.
Uau! E eu confesso que eu fiquei olhando ali, e muito tempo orando, perguntando ao Senhor, e o Senhor mais uma vez: filha, haverá um novo povo, que eu mesmo levantarei nos 4 cantos da terra, e a identidade dessa igreja será a mesma que houve em João Batista, para que se cumpra o meu propósito para esse tempo. Agora, o que nós precisamos compreender esta noite é que para essa geração de João Batista, que o Senhor mesmo levantará para este tempo, não terá a cabeça cortada numa bandeja. Amém. Graças a Deus. Oh, Jesus, isso foi exatamente isso que o Senhor disse. Filha, para essa geração de João Batista, para esse tempo não terá a cabeça cortada numa bandeja. Pelo contrário, essa geração permanecerá, prevalecerá, florescerá e viverá os frutos do seu trabalho em Cristo Jesus. E você vai ver isso na palavra, querido, que algo extraordinário o Senhor está fazendo no meio de nós. E aí eu me lembro que eu comecei a perguntar ao Senhor com muito temor e tremor, e eu disse: Senhor, como será isso? Como será isso? Porque quando nós olhamos para a igreja dos últimos tempos, infelizmente a igreja dos últimos tempos, ela está tão distante de ter as mesmas características e a mesma mensagem a qual João Batista carregava naquele tempo. Como é que será isso? E o Senhor me disse: não se preocupe, filha, porque essa será uma geração levantada e gerada pelo meu Espírito. Eu mesmo levantarei, eu mesmo gerarei. E eu falei: então amém, Senhor, então eu vou descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos ler a Bíblia com emoção, gente? Juntinho do Espírito Santo. Agarra nele aí, glória a Deus. Bom, quem era João Batista segundo a Bíblia? Quando você vai estudar na Bíblia, muitas coisas lindas o Senhor nos revela sobre João Batista. João Batista, ele foi considerado por Jesus um dos maiores profetas depois dele, depois de Jesus. Não houve profeta maior depois de Jesus, segundo a Bíblia, como João Batista. Ou seja, nem mesmo Neemias, Ezequiel, Daniel, Isaías foi considerado no mesmo nível aos olhos de Jesus. Olha só. Então, João Batista tem muito a nos ensinar, tem algo que João Batista carregou, diferente dos outros profetas. Por isso, tão necessário para este tempo uma nova geração de João Batista. Você está entendendo? Então, vamos lá, olha só que lindo. João Batista, ele foi o último profeta, a anunciar a vinda de Jesus. A mensagem que aquele homem carregava era sobre a vinda de Jesus. E por que isso é importante, igreja? Ei, aquele que tem ouvido, ouça. Essa é a hora é essa, que a igreja na terra precisa urgentemente voltar a se posicionar, voltar a se preparar para a volta do noivo. Igreja, o noivo está voltando. Verdadeiramente o noivo está voltando. Por isso tão necessário que a igreja saia dessa sonolência espiritual, de uma sepultura espiritual. Tão necessário que eu e você venhamos acordar. E o tempo de acordar é agora. Caso contrário, você vai ficar. Aquele que não acordar, aquele que não despertar, verdadeiramente vai ficar. Esse é o tempo de um despertar no coração da igreja. Sabe, por 3 vezes esse ano, por 3 vezes, o Senhor me trouxe uma direção e um governo. E sobre as 3 vezes, em lugares diferentes, pessoas que não me conheciam, o Senhor usou aquelas pessoas para dizer: prepara a igreja, porque eu estou voltando. 3 vezes. E a primeira vez que eu recebi essa direção foi junto com meu marido, quando nós fomos até Israel, Jerusalém esse ano, e nós passamos por Paris, porque a nossa caravana passava Paris e Israel. E eu confesso que nem eu nem ele, a gente ainda não estava entendendo o propósito de passar em Paris. Mas a gente obedeceu o Senhor, porque tem que passar em algum lugar.
E a gente se perguntou, falou, o que a gente vai fazer em Paris? A gente queria ir logo já pisar em Jerusalém. Mas Deus tinha um propósito para mim, para ele ali. Bom, chegamos em Paris durante a manhã com o pessoal. E aí à noite todo mundo queria ver a torre, né? Porque a torre à noite fica toda iluminada. E ali a gente pegou o pessoal e fomos descer para a torre. E interessante porque quando nós chegamos ali, nós começamos a ouvir um som. E um começou a olhar para o outro e falou, pastora, você está escutando isso? E eu disse, sim. E de repente era louvor. E tinha brasileiro ali perto da torre. E nós ficamos assim maravilhados. Quando nós olhamos de cima, havia um grupo de jovens com violão e louvando a Deus ali no meio daquela multidão. E engrandecendo o nome do Senhor. E nós, olhando para isso, começamos a louvar também. Juntamos, né? Porque Deus ama essa unidade da igreja. E a gente, em unidade, começamos a adorar ao Senhor. E aí, de repente, aquele jovem parou de adorar no meio assim e disse assim, desce aqui, vocês são irmãos em Cristo, desce aqui. E aí a gente falou, nós estamos indo para Jerusalém. E foi aquela festa, a gente se juntou ali como a igreja. E de repente, aqueles jovens começaram a adorar. E começou a entregar uma palavra para mim e para o meu marido. E a gente se ajoelhou ali, naquele lugar improvável. E uma das palavras que o Senhor disse para mim e para ele era, filho, eu te levanto para esse tempo, porque a mensagem que a igreja precisa ouvir é Maranata. É Maranata, filho. É Maranata, filho. É Maranata, filho. Continue a pregar. Maranata, Maranata, Maranata. Ele está voltando. Meu Deus. Por isso tão necessário que eu e você venhamos acordar. Tão necessário despertar. Porque se você não acordar, você vai ficar. Está escrito. Está escrito, é bíblico. Você está entendendo? Esse é o tempo que a igreja precisa se levantar e voltar a se preparar para a volta do noivo. Por isso, tão necessário para este tempo, uma nova geração de João Batista. Aí eu comecei a entender a visão. E eu falei, Senhor, agora eu estou entendendo. Por que tão necessário a geração de João Batista para esse tempo? Porque essa geração é que vai anunciar a volta do Messias. Isso é tão profundo, igreja, que se não viesse uma geração de João Batista para esse tempo, a igreja não subiria. Você vai compreender isso essa noite. Deus está levantando uma geração de João Batista, porque essa é a hora de voltarmos a anunciar a volta do Messias. Essa é a hora de voltarmos a preparar a igreja como nunca, porque o noivo verdadeiramente está voltando. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler com você na Bíblia, exatamente como o Senhor me levou, características que houve em João Batista e que vai haver sobre essa geração que ele mesmo levantará para este tempo. Vai lá para o livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nos revela características que houve em João Batista. Olha lá. Desculpa, Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra. Bom, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui com o Espírito Santo, já nesse primeiro versículo, é que o ministério de João Batista não foi gerado em qualquer lugar. Aleluia! Glória a Deus! Você está aí? Ei, o ministério de João Batista foi gerado no... Pastora, por que isso é importante, querido? Porque a igreja precisa voltar a compreender que deserto faz parte da vida daqueles que decidem ter uma caminhada com Deus nessa terra. Porém, na vida daqueles que amam a Deus, deserto tem hora para começar, mas tem hora para acabar. Não há possibilidade você querer ter uma vida com Deus nessa terra se você não conhecer o deserto. Esse é o evangelho genuíno. É sobre isso.
Porque isso é importante, porque nós estamos vivendo tempos, querido, onde o povo de Deus não se simpatiza mais e negligencia o deserto. E é exatamente porque a nossa geração tem negligenciado o tempo de deserto, que o maior desafio da igreja contemporânea hoje é a igreja da superficialidade. Um povo sem raiz. É necessário que você tenha raiz para que você fique até que ele volte. É necessário que você tenha raiz para que as tempestades lá fora não te alcancem. É necessário que você tenha raiz para que, ainda que a escassez esteja ao teu redor, todavia você florescerá. Sua folha não ficará murcha, mas permanecerá verde. O que está acontecendo com o povo de Deus? Que está pulando processo. Aquele deserto é tão essencial que no deserto gera amadurecimento. É no deserto que o caráter de Cristo é forjado em mim e em você. É no deserto que a vontade dele prevalece. É no deserto que nós entendemos que o verdadeiro evangelho não tem nada a ver sobre mim, mas é sobre a vontade dele sendo feita em mim. Deserto me ensina a ser árvore plantada. Árvore plantada, meu Deus, o deserto é importante. O deserto é importante, gera amadurecimento, gera santidade. O deserto te faz conhecer Deus de perto e não só de ouvir falar. Nós temos vivido tempos, eu não sei se é só no estado de São Paulo, que tem povo dentro da igreja, mais de 10 anos de igreja, e não sabe nada da Bíblia. Não sabe nada de Deus. Porque não conhece o deserto. Me fale um personagem da Bíblia que não precisou passar por deserto. Até Jesus precisou. Até Jesus precisou. Santo Deus. E o Senhor diz, filha, o ministério de João Batista foi gerado no deserto. Eu vou levantar uma geração nos 4 cantos da terra para manifestar a glória da segunda casa. Mas essa geração é uma geração que conheceu o deserto. Ei, eu conheço o deserto. Eu espero que você também. Deserto, na vida daqueles que amam a Deus, tem hora para começar, tem hora para acabar, querido. Mas é essencial na minha caminhada. É essencial na minha caminhada. Temos vivido isso. Quando nós olhamos, então, para a internet, é assustador. Um povo que não conhece o deserto, não é tratado, não é forjado no deserto, não é liberto no deserto, mas simples assim, porque simplesmente se batizou, no outro dia está querendo ensinar o evangelho. Você já viu isso? Ei, para ensinar você tem que ser primeiro ser ensinado. Isso é bíblico. É assustador o que a gente tem visto. E o pior, e o povo aplaudindo esses. Aplaudindo esses. E deixando de valorizar aquilo que tem sido pregado nos púlpitos da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Pela graça e a misericórdia de Deus, eu tenho andado muito. E eu posso dizer para você, com temor e tremor essa noite, dê valor aos pastores dessa casa. Dê valor aos pastores dessa casa. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado na internet, querido. Porque esse evangelho de coach, que diz que você não precisa renunciar, que diz que você não precisa ser trabalhado, que diz que você não precisa de passar por deserto, é mentira do diabo. E com esse deserto você vai ficar e não vai subir. Com esse evangelho, nós vamos voltar à essência. E a geração de João Batista vai voltar à essência. Por isso, tão necessário uma geração de João Batista, senão a igreja ia ficar. Deus está levantando essa geração no meio de nós. Então eu quero dizer para você, querido, não despreze as pequenas coisas que Deus está colocando no teu caminho para te tratar, para te forjar. Se submeta a todo o trabalhar de Deus, porque todo aquele que se submete a Deus, verdadeiramente, são esses que vão carregar a glória da segunda casa. Amém? Até aqui?
Eu espero que você conheça o deserto. Olha só, a segunda característica que houve em João Batista, gente, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Segunda coisa, é que a mensagem de João Batista era uma mensagem de... Jesus, como a igreja está carente disso. Essa mensagem precisa voltar a ser ecoada nos púlpitos da igreja, querido. Esse é o tempo que nós precisamos nos arrepender como nunca. Esse é o tempo. Mas, infelizmente, a mensagem que a gente tem visto na maioria das igrejas, não é mais uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem apenas de prosperidade. Eu não sou contra a Deus te prosperar. Não é sobre isso. Mas eu tenho que te dizer para você que prosperidade que não é acompanhada de transformação é vazia e não te leva para o céu. Deixa eu falar uma coisa para você. O que vai te levar para o céu é o arrependimento. Independente das bênçãos que você pode viver aqui na terra, o que me leva para o céu é o arrependimento em Jesus Cristo. Por isso, tão necessário retornarmos para Ele. Tão necessário nos arrependermos. Tão necessário mudarmos a rota. Tão necessário nos submetermos. Permitirmos que Ele verdadeiramente alinhe os nossos caminhos. Esse é o tempo que, se você ainda não perdoou, você precisa perdoar. Esse é o tempo daquilo que você ainda não deixou, precisa deixar. É agora, a igreja é agora, arrependa-se. Esse é o tempo. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltar para Ele de todo o nosso coração, não só de boca. Essa é a mensagem que precisa ser voltada, ser ecoada no meu coração e no teu coração. Por isso, tão necessária a geração de João Batista. Você está entendendo? Nós precisamos nos arrepender, querido. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos sair da iniquidade. Há uma grande diferença de pecado e iniquidade. Eu não sei se você sabe a diferença, mas pecado tem a ver com um erro isolado. Ou seja, um erro ocasional, mas em todo o tempo, com uma necessidade de arrepender. Isso é pecado. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Pecado é assim, é um erro ocasional, mas em todo o tempo, nós corremos para Deus e nos arrependemos. Agora, a iniquidade não, querido. Você sabe o que é iniquidade, querido? Iniquidade é uma desobediência contínua. É uma perversidade habitual. Iniquidade é uma inclinação para o mal, uma inclinação de viver para o mal. De tal maneira que já não há mais necessidade de se arrepender. Já não há mais necessidade de se arrepender. De tal maneira que nós não nos sentimos mais envergonhados. Ei, esse tem sido o cenário de muitos dentro da igreja. Não mais os de fora. Não só os de fora. Quantos escândalos? Por quê? Porque a igreja precisa voltar a se arrepender. Querido, a iniquidade te impede de subir. A iniquidade nos impede de subir, querido. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos arrepender como nunca para este tempo. Em nome de Jesus. Então não importa o que você vai precisar fazer. Mas eu quero te dizer com temor e tremor esta noite. Faça. E não deixe para depois. Porque se você deixar para depois, vai ser tarde. E não diga que Deus não avisou. Porque Deus não faz nada sem antes levantar os seus profetas. Deus está levantando os profetas nos 4 cantos da terra. Para avisar a igreja, é agora, é a hora. O que você tem que deixar é para agora. O que você tem que perdoar é para agora. O que você tem que se alinhar é agora. É agora, é agora. É agora. No nome de Jesus. Olha só, outra característica que houve em João Batista, versículo 3.
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentavam-se de gafanhoto de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província de gente ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Bom, tem uma outra característica aqui que houve em João Batista. É interessante, porque o ministério de João Batista não foi um ministério marcado por milagres. É interessante isso. Mesmo ele sendo cheio do Espírito. Desde o ventre, João Batista já era cheio do Espírito. Você não vê o surdo voltar a ouvir, o coxo voltar a levantar, porque esse não foi o forte, não foi a marca do ministério de João Batista. Nunca foi os milagres. A marca do ministério de João Batista foi uma genuína conversão. Genuína conversão. Quando Deus me levou para esse texto, o Senhor disse: filha, a tua geração, de fato, é a geração de obras maiores e melhores. Vocês verão milagres. Mas não mais milagres vazios. Milagres que tem hora para começar e também tem hora para acabar. A tua geração, a geração, para essa geração de João Batista, vocês verão sinais, prodígios e milagres. Porém, todo milagre será acompanhado de verdadeira conversão. A nossa geração está carente disso. A nossa geração está carente de verdadeira conversão. Muitos vêm, mas poucos são convertidos verdadeiramente. E Deus está pedindo para esse tempo genuína conversão, genuína conversão, genuína conversão. Por isso tão necessária a geração de João Batista. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Olha lá, vai lá, pula lá para o livro de João. Outra característica. Livro de João. Gente, isso é tremendo. João capítulo 1. Do 19. Eu estou correndo aqui porque hoje é culto de quinta-feira, né? Então tem hora. Em nome de Jesus, eu vou conseguir entregar. João capítulo 1, vamos lá. 19 a 23. Olha só. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos entender um pouquinho aqui. Gente, João Batista aqui aponta para uma geração que em todo tempo, apontava para Jesus. Uma geração que em todo tempo dava glória para Jesus. Uma geração que em todo tempo reconhecia que havia alguém superior a ele. Em todo tempo que havia alguém melhor do que ele. Mais do que isso, a Bíblia diz que as pessoas começaram a ver a vida de João Batista e começaram a ficar curiosos. Ei, me diz quem você é. E ele deixa claro: eu sou apenas uma voz. Há uma revelação aqui para a nossa geração, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca foi sobre a imagem, sempre foi sobre a voz. E nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, ela tem se apegado muito mais à imagem do que à voz.
Mas a geração de João Batista vai mudar isso. A geração de João Batista, com ousadia, vai virar para a igreja e vai dizer: ei, não olhe para mim. Não olhe para mim. Não é sobre mim. Mas eu digo a vocês, dê atenção à minha voz. Dê atenção à minha voz. Dê atenção à minha voz. É sobre a voz. É sobre a voz. Precisa voltar a ter tudo sobre a voz. Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? A igreja dos últimos tempos, ela quer a imagem. Por isso a igreja é tão superficial, tão rasa. O que a Bíblia diz? Que as ovelhas reconhecem o que, gente? Meu Deus, a igreja precisa voltar a se apegar à voz. Por isso João Batista diz: eu sou apenas uma voz. Não olhe para mim, mas comece a dar atenção à voz. É isso que Deus vai ensinar para a igreja nos últimos tempos. Volte a dar atenção à voz. Deus está levantando uma geração assim. Uma geração que terá uma voz para esse tempo. E eu quero liberar essa palavra sobre essa casa. Essa casa vai ter uma voz para esse tempo. Essa casa vai ter uma voz para esse tempo. Essa casa terá uma voz para esse tempo. Você está entendendo, querido? É sobre a voz, é sobre a voz, é sobre a voz. Deus levantará essa geração e vai dizer que é tudo sobre a voz. E é essa voz que vai preparar a igreja para a volta do noivo. E será glorioso, porque vai ter tudo a ver com a glória da segunda casa, que será maior e que será melhor, em nome de Jesus, amém? Olha lá, gente, o ministério de João Batista, eu não sei se você sabe, mas ele arrebanhou multidões. Está lá em Lucas capítulo 3, 7, fala que João Batista levou multidões, mas não multidões vazias. João Batista levou multidões verdadeiramente aos pés de Jesus. É sobre isso que a igreja precisa se levantar agora. E o Senhor me disse, eu lembro que eu até anotei, Ele falou assim: filha, por conta dessa geração de João Batista que eu vou levantar, essa geração levará aos meus pés o maior número de colheita de vidas que já houve na terra para a minha glória. Porque ainda há um avivamento. Querido, vai ser glorioso, em nome de Jesus. Essa será a igreja gloriosa na terra, que vai entregar aos pés de Jesus a maior colheita de almas de todos os tempos. Por isso tão necessária a geração de João Batista. Então vai lá, Lucas capítulo 3, versículo 7, e depois nós vamos pular para o versículo 11. Olha só, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Ou seja, João Batista levou multidões para Jesus. Que coisa tremenda. Agora pula lá, de 11 a 14. E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vós tem ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudais, e nem contentai-vos com o vosso soldo. Olha só, vamos parar por aqui. O ministério de João Batista era um ministério cheio de valores. Diga glória a Deus. Gente, o ministério de João Batista não negligenciou valores, não negligenciou princípios. Ou seja, era cheio de valor, era cheio de retidão, de virtude, de justiça, de honestidade, de misericórdia, jejum, oração e confissão de pecados. O que temos visto nos últimos tempos, querido? Um evangelho que já não há mais os mesmos valores que houve em Jesus. Que já não há mais a mesma retidão que houve em Jesus. Os mesmos pensamentos que houve em Jesus, as mesmas atitudes que houve em Jesus.
E eu quero dizer para você que esse tipo de evangelho não vai te levar para o céu. Porque é necessário que você se pareça com Ele. De tal maneira que você tenha os mesmos comportamentos que houve em Jesus. As mesmas atitudes que houve em Jesus. Sabe, João Batista resgata princípios. João Batista resgata caráter de Deus. E essa geração vai fazer isso para esse tempo. Aquilo que muito se perdeu no meio do povo de Deus precisa voltar a ser resgatado. Para que verdadeiramente aqueles que estão lá fora saibam que verdadeiramente foi o Senhor que nos enviou. Você está entendendo, querido? Porque é tão necessário a geração de João Batista. Se essa geração não vinha, a igreja não subiria. Esse é o tempo, essa é a hora. Esse é o tempo e essa é a hora. Porém, lembra lá? Para essa geração de João Batista, não terá a cabeça cortada numa bandeja. Mas essa geração prevalecerá, permanecerá, florescerá. E o Senhor me disse assim: filha, essa geração verá os frutos do seu trabalho em Cristo Jesus. E para essa geração haverá um sinal. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse sinal. Um sinal que eu recebi. E toda vez que eu falo sobre isso, eu temo. Porque verdadeiramente esse será o sinal para essa geração. Que sinal é esse, pastora? A árvore da amendoeira. Há uma mensagem para mim e para você na árvore da amendoeira. Eu estou resumindo aqui, gente, por conta do tempo. Quando você olha para o livro de Jeremias, Deus faz questão de dar um sinal àquele profeta. Jeremias estava num tempo muito difícil. Não era fácil. Amém. Obrigada, pastor. Não era fácil pregar o evangelho naquele tempo. Mas o Senhor faz questão de dar um sinal a Jeremias. Você lembra lá, gente? Jeremias capítulo 1. O que diz? O Senhor diz: Jeremias, o que você vê? E Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse assim: viste bem, porque eu estou atento. Eu estou atento para que a minha palavra se cumpra. Sabe, é interessante porque Deus poderia escolher tantas árvores para falar com Jeremias. Mas Deus fez questão de escolher a amendoeira. E esse ano, quando eu estava ali em Jerusalém, eu tive a oportunidade de estar na frente de uma amendoeira. E aquilo me impactou tanto, porque ela estava florida. E eu fiquei ali por um tempo olhando aquela árvore. E aí eu chamei o nosso guia, porque o nosso guia é um judeu messiânico. Olha que coisa linda. Deus é bom, né? Preparou tudo. E eu sentei com ele, eu e meu marido, e disse assim: Isaac, eu preciso aprender um pouco mais sobre essa árvore. E ele ficou olhando para mim e para o meu marido. Isaac, tem alguma coisa aqui diferente nessa árvore? Porque o Senhor podia escolher qualquer outra, mas por que o Senhor escolheu exatamente a árvore de amendoeira? E eu me lembro que ele olhou para mim e para o meu marido, a gente sentadinho ali. E ele falou assim: bom, pastora, na verdade, a árvore da amendoeira ela é diferente da maioria. A essência dela é diferente da maioria. E imediatamente o Espírito Santo disse: sabe por que eu escolhi a árvore da amendoeira? Porque a árvore da amendoeira aponta para a remanescente. Ela é diferente. Ela está no meio do povo, mas o que ela carrega, a essência dela é diferente dos outros. Agora, por que ela carrega uma essência diferente? Você sabe? Eu vou te contar. A árvore da amendoeira, ela tem uma essência tão extraordinária que ela é uma das poucas árvores que consegue florescer ainda no inverno, gente. Aguenta aí. E quanto mais o inverno for rigoroso, mais ela floresce. Quem se identifica aí, gente? Aleluia! Aleluia!
Olha que coisa extraordinária. Já no finalzinho do inverno, ela começa a florescer. Ou seja, o inverno não mata aquela árvore. O inverno não destrói aquela árvore. Mas ela floresce. E aquele florescer é a certeza que ele está atento de tal maneira que não há possibilidade dessa geração não ver a colheita. A árvore de amendoeira é algo tão profundo que me dá a convicção, ainda no inverno, que não há possibilidade dessa geração não desfrutar dos frutos. E ali, contemplando aquela árvore, o Senhor disse assim: ei, filha, diga a essa geração que logo a colheita chegará. Logo os frutos virão. Logo os frutos virão. Logo os frutos virão. Que coisa tremenda. E é exatamente o que vai acontecer com a geração de João Batista para esse tempo. Porque essa geração, querido, não tem sido fácil. Não tem sido fácil, tem sido desafiador demais. Nós temos passado por um inverno. Mas nós estamos permanecendo. E florescendo. De forma sobrenatural. E esse florescer é a certeza que logo a colheita chegará. Então, o Senhor diz: filha, não há possibilidade para essa geração de João Batista não ver os frutos do seu trabalho em Cristo Jesus. Esse é o sinal. O que o Senhor vai fazer com a geração de João Batista? Lembra que eu falei que ela foi gerada no deserto? Mas deserto tem hora para começar e hora para acabar. Escute o que eu vou dizer, porque é profético. Deus vai tirar uma geração do esconderijo e vai começar a colocar em evidência. Por quê, pastora? Porque olharão para nós e não nos verão. Porque vai ter tudo sobre Jesus. Porque nós vamos mostrar para este mundo que não é sobre a imagem do homem, mas sobre a voz que ecoa. Será extraordinário. E será tudo para a glória dele. E eu vim aqui essa noite para liberar essa palavra sobre essa casa. Eu vim aqui essa noite para liberar essa palavra no nome dele, para a glória dele. Sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre a tua profissão. Quantos empresários nós temos aqui? Levanta essa mão. Deixa eu falar um negócio para você. Numa próxima vez, quando eu te ver, talvez ano que vem, né? Na conferência de mulheres, há um ano, para a glória de Deus, você estará num lugar em evidência. Pode receber, porque um deles é você. Glória a Deus! Aleluia! Deus está tirando essa geração do esconderijo. Esse é o tempo. Essa é a hora. Tua casa, tua vida, teus negócios. O Senhor colocará em lugares altos, querido. Para a glória dele. Este ministério não ficará mais escondido. Deus está levantando igrejas nos 4 cantos da terra, que terão as mesmas características de João Batista. E o Senhor vai colocar em evidência. Essa é a noite. Essa é a hora que essa igreja receberá a identidade de João Batista, pastor. Você pode ficar de pé, querido. Está nascendo nos 4 cantos da terra. Aonde você está, querido? Aonde você está?
E eu queria derramar óleo na sua mão rapidamente, para declarar que hoje é um marco na tua história. E que não tem a ver com a mão de homens, mas tem tudo a ver com o Senhor. É para a glória dEle. Porque essa geração não foi gerada por homens, mas ela é gerada pelo Espírito. Uma geração gerada pelo Espírito. João Batista foi gerado. Foi gerado por aquilo que o Senhor profetizou. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que era impossível ao homem se tornou possível a Deus. Pai, engrandecido seja o teu nome. Adorado, exaltado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, porque neste ano o Senhor disse: filha, assim como eu te encontrei, eu sei exatamente aonde a minha remanescente está. Filha, e eu mesmo os encontrarei. Eu mesmo os acharei. O Senhor está gerando uma nova igreja. O Senhor está gerando um novo povo. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor está levantando João Batistas para esse tempo. Para que se cumpra o seu propósito. E o maior propósito é preparar a igreja para a volta do Messias. Então essa é a noite. É agora. Jesus desperta a tua igreja. Acorda, noiva. Acorda, noiva. Tira a igreja da sepultura espiritual. Levanta. Levanta, tu que dormes. Acorda. 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 Acorda, porque o noivo vai voltar. Então levante-se, igreja. É um novo tempo. É um novo avivamento. É um novo povo. É um novo povo. Oh! Enche essa casa com a tua glória. Levanta essa casa. Deus vai tirar essa casa desse lugar e colocará essa casa em alto retiro, lugares altos. Deus confiará a vocês coisas maiores e melhores, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu quero liberar no nome de Jesus essa noite. Vocês serão uma voz. Vocês terão uma voz para esse tempo. Esse ministério de louvor, receba uma voz. Receba, cada um, receba. Receba. Receba uma voz, receba uma voz. Em cada instrumento. Em cada instrumento, receba, receba. É sobre uma voz, é sobre uma voz, é sobre uma voz. A liderança dessa igreja terá uma voz. Terá uma voz, terá uma voz. Você terá uma voz na tua casa. Você vai ter uma voz no teu serviço. Você vai ter uma voz no teu bairro. Vocês terão uma voz em Goiânia. Vocês terão uma voz, vocês terão uma voz. Vocês não passarão mais despercebido. Vocês não vão passar mais despercebido. A partir desta noite, a partir desta noite, a partir desta noite, vai levantando, vai separando, separa as casas, separa as famílias. Ah, pastora, qual será o sinal? A árvore da amendoeira. Ei, logo,
a colheita virá. Porque o inverno não vai nos matar. Para essa geração que escolheu ficar, para essa geração que escolheu permanecer, não só florescerá, mas os frutos também virão. Florescerá, mas também colherá. Florescerá, mas você também vai colher. Vai colher, vai colher. Eu digo a vós, no nome de Jesus, que logo os frutos virão para essa casa. Logo os frutos virão. Logo os frutos chegarão. Para que vejam e saibam que verdadeiramente foi a mão do Senhor quem fez. No nome de Jesus. E eu quero derramar óleo na tua mão. E eu quero que você não perca essa oportunidade enquanto o louvor estiver tocando. Vá para o seu lugar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé. Mas conserta a tua vida. Conserta a tua vida. Alinhe-se. Arrependa-se. Porque a glória da segunda casa será maior, será melhor do que a primeira. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz para vos dar um futuro maior, será melhor. Então esse é o tempo e tudo para a glória dele. No nome de Jesus.